Esse é o nosso segundo encontro do curso de biodiesel da Embrapa Agroenergia, onde vamos falar sobre a qualidade do biodiesel. Produzir o biodiesel é relativamente fácil, só que temos que atender às especificações da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que regula o combustível. E para a gente falar sobre a qualidade, é interessante entender, eu tinha falado no primeiro encontro, da composição do biodiesel e a composição do diesel, que ele tem características físico-químicas semelhantes ao diesel. Isso acontece porque o biodiesel ele possui uma média de cadeia de 18 carbonos, esses ésteres metílicos. Então, essa cadeia lateral em média 18 carbonos, e o diesel ele possui uma cadeia de parafinas, de alcanos, 42% em média do diesel são essas parafinas, bastante semelhante à cadeia lateral dos ésteres metílicos. E daí o diesel tem outras coisas, como cicloparafinas, aromáticos e outros compostos. Isso confere ao biodiesel, então, essas características bastante semelhantes, como viscosidade, densidade, o poder calorífico. Conhecendo, então, a composição do biodiesel, agora a gente fala um pouco da composição do óleo. O que isso impacta na qualidade? Quando eu tenho um óleo, como o óleo a gordura bovina, que tem aqui nesse slide, está aparecendo para vocês, a gordura bovina tem em torno de 46% de saturados. É o que eu comentei anteriormente. Isso vai favorecer a solidificação do combustível. Em contrapartida, a primeira matéria-prima, a matéria-prima mais utilizada na produção de biodiesel no Brasil é a soja. E o que acontece com a soja? Ela tem um teor reduzido desses ácidos graxos saturados, só que tem um teor bem mais elevado de ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, vai gerar biodiesel com esse teor de poliinsaturados elevado. E isso favorece as reações de oxidação. É claro que o biodiesel ele não pode ser produzido e pode ser comercializado sem adição de um aditivo, biodiesel de soja, porque ele vai se oxidar facilmente. Então é adicionado lá na usina, tem uma determinação também para aditivação do biodiesel e é utilizado um aditivo para impedir. Então o ideal, a gente olhando aqui a composição desses óleos, dá para a gente ter uma ideia de o que seria interessante. Se você olhasse em termos da composição, a canola seria um exemplo de óleo bastante interessante, que tem um teor reduzido de saturados e de poliinsaturados. E como eu comentei da gordura bovina, aqui está um exemplo, o biodiesel de gordura bovina, sólida, a temperatura ambiente, e o biodiesel de soja. Também a gente ouve falar da utilização do óleo de fritura para a produção de biodiesel. É excelente, porque você está dando uma destinação à gordura, que poderia ser um passivo, assim como a gordura bovina, a gordura animal, você está dando uma destinação, gerando energia a partir desses óleos. Aí, esse óleo, a gente tem que também ter o cuidado com a acidez, com o teor de água do óleo, ele talvez tenha que passar por um tratamento para ser utilizado e pode ser utilizado a partir disso, com uma acidez baixa, ele pode também ser utilizado para gerar energia, para produzir biodiesel. Quando a gente pensa nesses óleos, só um cuidado que tem que ter é que, por exemplo, a gordura bovina, como eu comentei, que ela tem um alto teor de saturados, o que as usinas fazem? As usinas costumam utilizar até 20% da matéria-prima de gordura bovina em mistura com a soja, porque aí você vai evitar esses problemas de solidificar o combustível e é uma margem segura para se trabalhar praticamente em todo o país, com algumas exceções na região sul, na época de inverno. E o biodiesel, o crítico dele, da garantia da qualidade, é porque ele percorre um caminho desde a usina, ele segue da usina, ele é produzido na usina, ele segue com um caminhão para a distribuidora. Na distribuidora, ele vai ser misturado, ele vai ficar num tanque, e depois, quando ele vai para os postos de combustíveis, ele é misturado num caminhão, novamente,
aí você adiciona diesel e biodiesel nesse caminhão, faz a mistura do teor regulamentado, se for B10, né, que é 10% de biodiesel na mistura com diesel, então ele vai ser feita a mistura no caminhão e ele segue para o posto. Essa logística toda, aí o que acontece é que às vezes a gente tem umidade no tanque, o caminhão ele transportou um outro combustível, então essas características elas acabam sendo alteradas e acaba ocasionando outros problemas, como o aparecimento ou o crescimento de micro-organismos, às vezes no tanque até do posto, onde fica estocado esse combustível, no tanque da distribuidora. Então a garantia da qualidade do combustível, ela é crítica, ela exige cuidados, é por isso que tem tanta pesquisa. A Embrapa Agroenergia tem atuado nesse tema também, em parceria com a Agência Nacional de Petróleo e outros centros, para tentar minimizar esses problemas que a gente tem com a qualidade do biodiesel. E, como eu disse, a Agência Nacional de Petróleo é quem regulamenta esse mercado. Então, existe uma resolução, que é a Resolução 45 de 2014, para biodiesel, para B100, que as usinas têm que atender, e existe uma resolução também para a mistura BX, que é a RANP 50/2013. Essa já é para mistura em todos os percentuais. E então ela controla, ela estabelece quais os parâmetros que o combustível tem que atender, tanto quais as características quanto os limites dentro de cada ensaio desse. Então a gente tem aqui o exemplo da nossa resolução ANP 45 de 2014 para o B100, e aqui nós temos algumas das características, como aspecto, massa específica, viscosidade, a água, que eu citei que é um problema. O que acontece com a água? Se o biodiesel ele tiver uma contaminação por água, ele pode tanto ter a degradação química quanto uma degradação microbiana. Nós vamos em um momento mostrar e falar um pouquinho aqui sobre essa questão da degradação microbiana. Alguns pontos do país ela é mais crítica, dependendo da logística de transportar o biocombustível até o centro de distribuição, nós podemos ter o problema da contaminação microbiana, embora essa contaminação, essa característica não seja monitorada na resolução, nós sabemos que isso pode acontecer. O combustível pode ter uma degradação a partir de uma contaminação com água. Mas só para dizer para vocês, o que acontece com a nossa resolução, ela é tão exigente, tão rigorosa, quanto qualquer outra internacional da União Europeia, americana. As especificações são bastante semelhantes. Então, em termos de critério, de qualidade, nós estamos bem. A Agência Nacional de Petróleo tem cada vez aumentado o rigor nessa especificação do biodiesel. Bom, então isso é o que temos sobre a qualidade do biodiesel. Nós encerramos aqui esse momento falando um pouco da qualidade, para entender como é monitorado o combustível, o biodiesel. Então ele é monitorado na usina, como eu falei, o B100, a usina tem que fornecer esse laudo de cada lote de produção, e nos postos de combustíveis a Agência Nacional de Petróleo monitora também, usando essa resolução do BX para monitorar os postos de combustíveis. Num próximo momento nós falaremos sobre o biodiesel no mercado. Obrigada pela atenção.